Olá pessoal, prazer, eu sou o Marlon. Estou fazendo esse vídeo somente para mostrar algumas informações sobre este notebook, informações que quando eu estava pensando em comprar eu não encontrei em lugar nenhum, então eu acho bastante interessante ter essas informações aqui no YouTube para mais pessoas que estiverem procurando, né, essas informações para decidir se compram ou não este notebook. Tá? Lembrando que este notebook aqui, ele é essa nova versão aí dos notebooks Samsung Book, né, o E20 de 2021. O processador dele, então, aqui é o Celeron, né? Temos aqui as configurações do notebook. Então, este é a versão Celeron. Raramente, assim, a gente encontra muitas informações sobre este computador, né? É muito fácil o pessoal aí colocar os vídeos sobre os com i3, i5 e i7, que são os mais fortes, mas nós sabemos que nessa crise aí, crise dos chips, pandemia, computador é uma coisa assim que realmente, em alguns casos, dobrou de preço. E essa versão aqui do Samsung Book, ele é uma versão que está bem em conta, em alguns lugares se consegue com uma promoção bem legal. Então, para quem está precisando de um notebook e não tem muito dinheiro, é uma boa opção, né? As pessoas pesquisam no Google procurando um notebook bom, assim, sem entender muito, e acha que é a melhor opção, tá? Só frisando aqui que este não é o meu computador principal, eu tenho um notebook principal aqui, esse aqui é um notebook secundário. Eu vou usar para tarefas mais leves, assim, mais navegação na internet, digitação de textos, planilhas, esse tipo de coisa. E, bom, este vídeo, como eu disse, eu vou falar de algumas coisas que eu não encontrei na internet, eu acho bastante interessante as pessoas que pensam em comprar, né, terem conhecimento desses dados. Talvez são dados um pouco mais técnicos, mas que quando você está pensando em comprar um computador é bastante interessante conhecê-los, né? Levar em conta isso. Eu vou passar agora então aqui na tela para vocês alguns benchmarks, tá? Sobre o processador, sobre essa configuração inicial deste notebook. Nós vamos então fazer o benchmark utilizando o CPU-Z, PC Mark 10, e também tem um benchmark bem interessante aí de navegação na internet, que daí é o Browser Benchmark, né? Browser Bench. E isso com certeza vai ajudar vocês a pensarem um pouco, né, se compram ou não este notebook, tá? Lembrando sempre, né, que este notebook é realmente para isso, é uso básico, uso de navegação na internet, edição de planilhas, textos, PowerPoint, né, apresentação de slides, mas vou confessar para vocês que estou bem impressionado assim com o quanto esse computador consegue entregar, mesmo olhando para as pontuações de benchmark, tá? Ele consegue entregar um pouco mais do que representa. Claro que tudo com aquela velocidade do Celeron e do HD. Então, upgrades bem importantes de ser feitos neste computador, né, é de colocar um SSD e mais memória RAM. Só mais um dado importante aqui, nós temos o gerenciador de tarefas. Deixa eu aproximar um pouco mais para vocês verem, né, o gerenciador de tarefas. Estamos sem executar nenhum programa e conseguimos ver que a memória RAM já está em 61%, somente com a execução do Windows. Então, pessoal, um upgrade bem importante aí é de memória RAM, e outro, né, upgrade clássico aí é o disco, que nós precisamos trocar o HD mecânico por um SSD. É bem interessante já quando for comprar este computador pensar na possibilidade de fazer esses upgrades, porque vai melhorar bastante a performance, tá? Digo para vocês que eu consigo fazer meu trabalho, consigo fazer as coisas que eu preciso na internet, preenchimento de planilhas e texto, Google Docs, essas coisas assim, consigo fazer tranquilamente do jeito que o computador está. Tá? Tem poucos gargalos assim, claro que com poucas abas, né? Mas já dá para trabalhar, já dá para fazer as coisas que precisa. Mas como eu disse, esses upgrades vão melhorar muito
Quando a gente abre qualquer aplicação, assim, a memória RAM já vai lá para os seus 80, 85%, já teve 90%, então acrescentar mais memória RAM vai dar uma performance legal. E o disco é bem comum ele estourar em 100% de disco, daí ele fica mais lento que o normal. Então também é bastante importante o upgrade do SSD. Tá bom? Pessoal, era isso, só queria mostrar esses dados, esses benchmarks para quem está pensando em comprar esse computador, ok? Poder pensar um pouco melhor. Realmente é aquilo, né? Uso básico, preenchimento de planilhas, apresentações, mas cumpre bem este papel, ok? Bom, pessoal, era isso. Um grande abraço e tchau!